и сливается, и все, и ни топлива не продает, колонка закрыта. Estas imagens são das principais rodovias da Rússia, mas o que você vê aqui não é um congestionamento de tráfego comum. Boa noite. Gazprom agora sim. Este é o momento em que o sistema de circulação econômica de um império, que se estende de São Petersburgo a Moscou, parou. Essas filas de caminhões que se estendem por milhas não se formaram devido a um acidente ou obras na estrada. Esta é uma imagem de um desastre auto-infligido criado pelo próprio Kremlin. E o pior de tudo, há um limite de 200 litros na venda de diesel para caminhões. Esta única decisão, tomada para alimentar o exército de Putin, cortou toda a espinha dorsal logística do país. Para um caminhão transportando mercadorias pela vasta geografia da Rússia, esse limite não cobre nem mesmo o transporte de Moscou a São Petersburgo. Quando as rodas desses caminhões param de girar, a Rússia para de girar. Prateleiras de lojas vazias, fábricas em silêncio e cidades com fome. Agora, você verá o inevitável fim que aguarda a Rússia, a história de como um império se destruiu por dentro. Esses rostos irritados e desamparados que você vê pertencem a motoristas de caminhão em toda a Rússia. Eles eram os heróis invisíveis da economia. Do frio congelante da Sibéria aos mercados movimentados de Moscou, do coração industrial dos Montes Urais aos portos do Mar Negro, eles transportavam tudo. Agora, eles estão parados em postos de gasolina, suas rendas cortadas, seus futuros roubados. Esta crise não começou com um míssil ucraniano ou uma sanção ocidental. Não é uma força externa que está sufocando a Rússia, mas a própria Rússia. E as consequências desse sufocamento, em breve serão sentidas na cozinha de cada cidadão russo, em seus pratos vazios e em suas contas crescentes. 60% da Rússia não tem estradas normais. Estradas de gelo, construídas sobre rios e pântanos congelados no inverno, são a única tábua de salvação. Restrições de combustível aqui não significam atrasos, significam o congelamento até a morte das comunidades. Para alguém em Moscou, o limite de 200 litros é apenas um pedaço de papel. Mas em Yakutsk, Yamal ou nas cidades mineradoras dentro do Círculo Polar Ártico, é uma sentença de morte. O asfalto não chega a 60% da geografia da Rússia. Essas regiões são abastecidas apenas através do Zimnik, estradas de gelo, que atravessam rios congelados no inverno a temperaturas de menos 50 graus. Se esses caminhões pararem, o carvão que alimenta os sistemas de aquecimento dessas cidades não chegará. O combustível para os geradores não chegará. Isso não é uma crise logística, é uma eutanásia geográfica. Ao enviar combustível para a frente, o Kremlin cortou o fornecimento para suas próprias cidades no norte. As prateleiras dos supermercados de Moscou podem ainda parecer cheias, mas isso é uma ilusão. A horta logística do país está bloqueada. Isto não é um embargo, é o maior ataque cardíaco logístico que a guerra moderna já viu. Quando os portões ocidentais se fecharam em sua face, Vladimir Putin voltou sua rota de salvação para o Oriente, mas hoje esse pilar também desabou. Esta catástrofe não começou com uma única noite de neve ou um simples mau funcionamento alfandegário. É uma operação de encerramento sistemática, coordenada e multifacetada. Vamos nos concentrar nesses 3 pontos críticos no mapa. A primeira cena do crime é o portão ocidental, onde as artérias da Europa para a Rússia foram cortadas. A Polônia e os estados bálticos, Lituânia, Letônia, não apenas fecharam suas fronteiras, mas também transformaram os procedimentos em uma arma. Todas as ligações logísticas da Rússia com a Europa, incluindo rotas pelos Bálticos, foram paralisadas pelo bloqueio das linhas de abastecimento de carga da Eurásia. Esta ação de desaceleração nos postos de fronteira interrompeu o fluxo de medicamentos e peças de máquinas que a Rússia tentava obter da Europa por meios indiretos. Em termos diplomáticos, isso é chamado de greve italiana. Você aplica as regras de forma tão rigorosa que o sistema para. A Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia efetivamente interromperam o tráfego de caminhões em suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. Concentre-se particularmente na passagem de fronteira Kukuryki-Kozlovice. Esta era efetivamente a única via restante para caminhões viajando da Europa para a Rússia. No entanto, nos últimos 3 meses, essa via foi bloqueada. Os guardas aduaneiros poloneses submetem cada caminhão, cada palete e cada documento que chega à fronteira a uma análise microscópica, sob suspeita de bens de uso dual. O tempo que um motorista de caminhão leva para cruzar a fronteira aumentou de 12 horas padrão para 14 dias completos. Esperando por 2 semanas em uma cabine de metal em temperaturas abaixo de zero, é aqui que a força de vontade humana, não a logística, se quebra. As fronteiras da Lituânia e da Letônia também se transformaram em lagos de metal. Esta situação
aumenta o custo de trazer medicamentos e peças de máquinas sensíveis, que a Rússia está tentando obter da Europa pela porta dos fundos para o país, em 300%. Quando as rotas do Ocidente foram bloqueadas, a Rússia voltou-se para o Oriente, mas encontrou um desastre ainda maior lá. Entre setembro e novembro de 2025, a alfândega do Cazaquistão lançou inspeções sem precedentes para evitar sanções ocidentais. De acordo com relatórios do Moscow Times, essa pressão repentina na alfândega levou a milhares de caminhões se acumulando nas fronteiras e a uma interrupção no fluxo de mercadorias para a Rússia. E mais de 10 mil caminhões ficaram retidos na fronteira do Cazaquistão. O caos e a corrupção tomaram conta da fronteira. Além disso, foi relatado que mais de 7.500 caminhões se acumularam apenas na travessia de Mastikovo, com alguns motoristas forçados a viver em seus veículos por 47 dias. O comércio da Rússia com a China também foi afetado por este caos logístico. Quando a rota do Cazaquistão, a principal rota de trânsito para mercadorias vindas da China, ficou bloqueada, as alternativas se mostraram insuficientes. Isso porque os portões aduaneiros da Rússia, na fronteira com a China, especialmente Zabaikalsk e Blagoveshchensk, foram projetados para o comércio de mala de 10 anos atrás, não para lidar com esse volume massivo. De acordo com a análise do Kyiv Post, essa paralisação da rota comercial da China afetou o volume de importação da Rússia e deixou fábricas aguardando por peças. O número de caminhões esperando na fronteira é em média de 500 e o tempo de travessia leva até 12 dias. Os portões ocidentais estão trancados, enquanto os portões do sul e do leste se tornaram um campo minado burocrático. Então, como essa paralisia logística afetará a vida de um cidadão russo comum? A resposta será vista em breve nas prateleiras dos supermercados em Moscou e São Petersburgo. Cada dia extra que um caminhão passa esperando em um posto de gasolina significa uma prateleira de supermercado vazia 24 a 48 horas depois. Legumes e frutas frescas saindo de Rostov vão apodrecer nas carrocerias dos caminhões nas estradas. Leite e produtos lácteos que deveriam ter vindo de Vologda nunca chegarão aos mercados. Salsichas e salames que deveriam ter saído de uma fábrica de processamento de carne em Omsk vão estragar nos armazéns. Medicamentos que salvam vidas, que deveriam ter ido para uma cidade remota na Sibéria, ficaram presos em centros logísticos nas grandes cidades. Este é um cenário inevitável de escassez, e rumores de escassez sempre desencadeiam pânico. Muito em breve, começaremos a ver imagens de pessoas correndo para supermercados em busca de alimentos básicos, papel higiênico e medicamentos. É disso que o Kremlin mais teme: pânico público incontrolável. Pânico e caos estão à porta. A escassez e o pânico sempre dão origem a outro monstro, a inflação. Esta crise tem o potencial de transformar a inflação já alta devido à guerra em uma bomba de hiperinflação. Há uma regra na logística: cada minuto de espera se reflete no preço. Um caminhoneiro esperando 47 dias na fronteira significa que os salários de 47 dias do motorista, alimentação, combustível e depreciação do veículo são adicionados ao preço do produto transportado. Esse tempo de espera se reflete nos preços dos produtos nas prateleiras russas como um imposto logístico adicional de 15 a 20%. Os importadores já estão alertando que os preços dos bens de consumo, especialmente roupas e calçados de inverno, devem aumentar de 30 a 40%. Com a chegada do inverno, o dobro do preço de um casaco ou botas é um desastre para os cidadãos russos comuns. Os produtos estão chegando, mas o poder de compra das pessoas não é suficiente para comprá-los. Esta é uma mudança de uma crise de disponibilidade para uma crise de acessibilidade. Esta crise não afeta toda a Rússia de forma igual. Moscou e São Petersburgo são a vitrine do regime. O Kremlin faz o que for necessário para manter as prateleiras cheias nessas cidades. No entanto, não pode impedir aumentos de preços e pânico. Embora as prateleiras pareçam cheias em Moscou, a raiva está crescendo entre as pessoas nas províncias. Devido aos caminhões de alimentos esperando na fronteira, os preços de vegetais frescos e frutas exóticas atingiram níveis de consumo de luxo nessas regiões. Produtos que antes eram comuns, agora se tornaram itens raros vendidos no mercado negro. Esta situação está corroendo o tecido social dentro da Rússia. Enquanto a elite de Moscou ainda pode encontrar queijo francês a preços exorbitantes, é claro, um trabalhador na Sibéria não pode comprar um par de botas de inverno fabricadas na China. Mas não são apenas as prateleiras dos supermercados que serão esvaziadas. Muito em breve, as linhas de produção das fábricas também vão parar, porque a economia moderna é uma cadeia, e a cadeia da Rússia quebrou no seu elo mais fraco. Aqueles contêineres metálicos esperando na fronteira contêm mais do que apenas mercadorias. Eles contêm a estabilidade econômica da Rússia.
Um atraso de 12 a 14 dias no portão da fronteira se traduz em um desastre industrial e explosão de preços internamente. Isso atinge o coração da indústria russa, a morte do modelo de produção just-in-time. Fábricas modernas não operam com grandes estoques. Elas dependem de um parafuso da China chegando à linha de montagem na hora certa. Mas agora, esse parafuso está preso na lama, na fronteira de Zabaikalsk. E porque esse parafuso não está chegando, uma linha de montagem de $1 milhão está parada. Crises nas fronteiras estão estrangulando a Rússia de fora para dentro. E internamente, esta crise de combustível dará o golpe final na já debilitada indústria civil. Fábricas à espera de matérias-primas não conseguirão produzir. Uma fábrica de aço nos Urais não conseguirá obter o minério de ferro que deveria vir da Sibéria. Uma fábrica têxtil perto de Moscou não conseguirá encontrar o algodão que espera do sul. Fábricas que concluíram a produção não poderão enviar seus produtos para portos ou distribuidores no mercado interno. Isso significa o fechamento efetivo da indústria civil, que, como detalhamos em nossas análises anteriores, já está lutando com semanas de trabalho reduzidas. A economia civil da Rússia está à beira de um bloqueio total, um fechamento. Este quadro de colapso total coloca o Kremlin em um impasse estratégico que é mais difícil e intratável do que jamais enfrentou em sua história. Putin agora é forçado a travar uma guerra em duas frentes, uma nas trincheiras da Ucrânia, a outra nas rodovias de seu próprio país. E essas duas frentes estão presas em uma equação mutuamente destrutiva. O Kremlin decidiu conscientemente sacrificar o bem-estar de seu povo e a estabilidade econômica por seus objetivos militares na frente. No entanto, não conseguiu calcular como essa decisão o aprisionaria. Esta armadilha consiste em um dilema simples e cruel: o exército ou o povo. Se Putin continuar a dar todo o combustível restante ao exército, os tanques na frente podem conseguir avançar por mais algum tempo, mas isso significa o colapso completo da frente doméstica. Caminhões vão parar, prateleiras vão esvaziar, os preços vão disparar, as fábricas fecharão e milhões de pessoas serão lançadas na pobreza. A Federação Russa, com sua vasta geografia e diversos grupos étnicos, sempre foi um desafio para o controle central. A ruptura dos laços logísticos e econômicos poderia levar as regiões remotas do país a se separarem efetivamente de Moscou. Isso forçaria os líderes regionais a se tornarem autossuficientes e enfraqueceria a autoridade central do Kremlin. A história mostrou repetidamente que multidões famintas e desesperadas podem derrubar até os ditadores mais poderosos. A propaganda do Kremlin não pode encher um estômago vazio. Então, qual é a outra opção? E se Putin der um passo atrás para apaziguar a raiva pública e redirecionar o combustível para a economia civil, ou seja, caminhões? Nesse caso, a frente entrará em colapso. Toda a estrutura logística do exército russo depende de comboios de caminhões militares que transportam constantemente combustível, munição e soldados para a frente. Esses caminhões usam as mesmas estradas e frequentemente as mesmas fontes de combustível que os caminhões civis. Quando a logística civil para completamente, os comboios militares inevitavelmente desaceleram e param. Um exército sem combustível perde sua mobilidade. Os tanques tornam-se pilhas de metal e os canhões tornam-se estátuas silenciosas. O exército na Ucrânia está preso, suas linhas de abastecimento cortadas e sua mobilidade reduzida a zero. Esta é uma crise ingovernável e irreversível. Esta armadilha consiste em um dilema simples e cruel: o exército ou o povo. Se Putin continuar a dar todo o combustível restante ao exército, os tanques na frente podem conseguir avançar por mais algum tempo, mas isso significa o colapso completo da retaguarda. Caminhões vão parar, prateleiras vão esvaziar, os preços vão disparar, fábricas vão fechar e milhões de pessoas serão lançadas na pobreza. A Federação Russa, com sua vasta geografia e diversos grupos étnicos, sempre foi um desafio para o controle central. A ruptura dos laços logísticos e econômicos poderia levar as regiões remotas do país a se separarem efetivamente de Moscou. Isso forçaria os líderes regionais a se tornarem autossuficientes e enfraqueceria a autoridade central do Kremlin. A história mostrou repetidamente que multidões famintas e desesperadas podem derrubar até os ditadores mais poderosos. A propaganda do Kremlin não pode encher um estômago vazio. Então qual é a outra opção? E se Putin der um passo atrás para apaziguar a raiva pública e redirecionar o combustível para a economia civil, ou seja, caminhões? Nesse caso, a frente vai colapsar. Toda a estrutura logística do exército russo depende de comboios de caminhões militares que transportam constantemente combustível, munição e soldados para a frente. Esses caminhões usam as mesmas estradas e muitas vezes as mesmas fontes de combustível que os caminhões civis. Quando a logística civil chega a uma paralisação completa, os comboios militares inevitavelmente desaceleram e param. Um exército sem combustível perde sua mobilidade. Tanques tornam-se pilhas de metal e canhões tornam-se estátuas silenciosas.
O exército na Ucrânia está encurralado, suas linhas de suprimento cortadas e sua mobilidade reduzida a zero. Esta é uma crise ingovernável e irreversível. Neste ambiente de crise, usar alguns militares para tarefas como monitorar postos de gasolina, proteger comboios de combustível ou rastrear inventários de armazéns significa desviá-los de suas funções principais no campo de batalha. Isso poderia colapsar ainda mais a já enfraquecida cadeia de suprimentos na frente ucraniana. Além disso, essa medida cria sérios distúrbios entre o público. Envolver soldados na vida cotidiana dessa forma faz com que os civis sintam uma pressão aumentada em suas vidas diárias. Isso aumenta o risco de agitação social. Em última análise, esta crise não começou com um míssil ucraniano ou uma sanção ocidental. É um resultado direto da escolha do Kremlin de sacrificar seu próprio povo e economia em prol de um sonho imperial. Não é uma força externa que está sufocando a Rússia, mas a própria Rússia. A espinha dorsal logística se foi, e com ela as chances de sobrevivência do regime. Então, o que você acha? Quando a paciência do povo russo se esgotará, e será que essa paralisia logística pode significar o fim do regime de Putin? Compartilhe suas valiosas opiniões e análises conosco na seção de comentários. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir este vídeo para apoiar nossa análise independente.